Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para transmitir através desta live o nosso ensino da revista da Escola Bíblica Dominical. Peço para você, meu amigo, meu querido irmão, que vai nos assistir, que compartilhe esta live, deixa lá o seu comentário, curte e compartilhe. Que Deus venha estar abençoando a sua vida e através desta live, vidas venham a ser alcançadas. Hoje nós iremos estudar a lição de número 11, hoje dia 14 de março de 2021, compromissados com a evangelização. Então, uma lição maravilhosa a qual nós iremos aprender e iremos abordar aqui grandes temas de grande importância e de grande relevância para os nossos dias. O texto áureo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. A verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Meu amigo, você sabia que a evangelização sempre foi e é prioridade no movimento pentecostal? A razão para isso é que os pentecostais encarnam na realidade e concreta o batismo no Espírito Santo, com uma capacitação para testemunhar a Jesus Cristo. Então os pentecostais também têm a mente que todas as pessoas podem e devem ter acesso a esse testemunho, pois Jesus, o nosso Senhor, morreu para salvá-la. E finalmente, há um senso de urgência na pregação pentecostal por causa da bendita esperança, ou seja, a firme convicção na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Essas convicções são convicções arraigadas na palavra de Deus que fundamenta nossa prática da evangelização. Então, o assunto hoje é compromissados com a evangelização. Coisa maravilhosa. A introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhido pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, hoje nós temos acesso e direito à salvação. Então, a igreja, ela tem a necessidade de levar, de anunciar a mensagem de boas novas. O papel importante da igreja é anunciar o reino de Deus aqui nesta terra. Então, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para pregar a mensagem de Jesus Cristo. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Primeiro ponto: a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. O Evangelho não é uma questão alternativa. Trata-se de vida ou morte. Um dos grandes evangelistas que evangelizou na história, Reinhard Bonnke,
ele diz uma certa feita: não pregar o Evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que tem poder de restaurar a vida. É a mensagem que tem poder de restaurar um lar. É a mensagem que tem poder de restaurar um homem, uma mulher e qualquer um dos pecadores. Então a mensagem de Deus é uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que rejeitam. Jesus disse: todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, meus amados e queridos irmãos, a divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. A evangelização da mensagem de Jesus Cristo não é tarefa somente do pastor, não é tarefa somente do evangelista, não é tarefa somente do presbítero. A mensagem do Evangelho é para todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Nós estamos encarregados de levar a mensagem de esperança às pessoas. Ponto de número 1 do tópico 1. O Evangelho. Esta palavra vem de duas palavras gregas, eu e advérbio, bem e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícia alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Nós estamos apenas anunciando as boas novas de salvação. Nós estamos anunciando boas notícias de Jesus Cristo às pessoas. Então, é o meio que Deus usa para salvar todo aquele que nele crê, através da mensagem da palavra de Deus. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É através da mensagem pregada, da mensagem anunciada, que as pessoas conhecem o Senhor Jesus Cristo. Ponto de número 2. O único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que fala do reino de Deus, de salvação e do perdão dos pecados, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, meu amigo, as Escrituras nos ensina que todos os seres humanos são pecadores e precisa se reconciliar com Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Somente Jesus tem o poder de nos trazer de volta para essa redenção. Não existe um meio de salvação sem Jesus Cristo. Não existe outra alternativa. Não há um mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Somente Ele é o nosso mediador. Por isso que Ele disse na tua palavra: ninguém vem ao Pai senão por mim. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação em Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e também mundial. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nós temos uma missão,
A missão de todo crente, de todo servo de Deus, é anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Todos nós fomos capacitados por Deus para anunciar a tua bendita palavra. E é por isso que Jesus confiou a cada um de nós, cristão que aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador. Nós temos que pregar tanto no nosso estado quanto fora também. Por isso que ele diz: serei minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Uma agência legítima. Ponto de número 3 do tópico 1. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Todos são conhecedores de que os anjos queriam anunciar a mensagem do Evangelho, mas Deus encarregou para toda a igreja. Paulo diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O embaixador, ele tem um papel fundamental: representar uma nação para outra. E nós somos representantes do reino de Deus aqui nesta terra. Nós somos agente de Deus aqui nessa terra, levando a mensagem de esperança, levando a mensagem de salvação, levando a mensagem que transforma a vida. Esta é a nossa missão. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Meu amigo, meu querido irmão e minha amada irmã, nós temos que ser ganhador de almas. Cada alma que nós ganhamos para o Senhor, nós estamos povoando o céu. E nós estamos tirando essas vidas das garras do diabo, das garras de Satanás. Porque o plano de Deus é salvar a todos. Mas nós temos que cumprir com a nossa missão, que é anunciar a mensagem de salvação. Devemos seguir o modelo de Jesus, que foi enviado ao mundo para suprir as necessidades de todos. Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o Senhor Jesus. Ponto de número 2. Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Então, a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo do século, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Qual é a nossa teologia? A nossa teologia, antes convém ressaltar que a nossa teologia pentecostal vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Então a nossa teologia, ela vem da Bíblia Sagrada e não de pensamentos de homens que vieram da Reforma Protestante. A nossa teologia, ela é bíblica e pentecostal. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não deve ter nenhum teólogo reformador como intermediário. Hoje a CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical.
publicada desde 1930, em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar ou esclarecer, ou ilustrar, ou embasar uma interpretação bíblica. Então a nossa teologia é original e estritamente bíblica teológica. É um dos legados deixados pelos nossos pioneiros. Então a nossa teologia, ela é bíblica e pentecostal. Podemos falar isso com convicção, com firmeza, com clareza, que a teologia pentecostal assembleiana, ela é bíblica e ortodoxa na palavra de Deus. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Por quem Jesus morreu? Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas, nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras. Primeiro, a expiação limitada e expiação ilimitada. O que é expiação limitada? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhida desde antes da fundação do mundo. Eu tenho um versículo bíblico que derruba essa tese, que ela cai por terra. Jesus disse que todo aquele que nele crê será salvo. Então Jesus não morreu para um grupo de pessoas. Jesus não morreu especificamente para um grupo de pessoas, mas para todos aqueles que nele crê. Tal pensamento vem de uma visão teológica que, ao nosso ver, é equivocada e baseada numa exegese ruim, numa interpretação do texto forçada. Lembra, meu querido, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cai por terra a expiação limitada. Então, Jesus não veio somente para um grupo de pessoas, mas veio para todos. Isso também acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4, que afirma: querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus, ela é boa e perfeita e agradável, mas nem todos vão se salvar. Infelizmente, muitos vão perecer, mas aqueles que dão crédito, que dão ouvido à palavra de Deus e aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, este vai ser salvo, este vai ter direito de vida eterna. Mas não basta somente aceitar, tem que viver e praticar a palavra do Senhor Jesus. Então nós rejeitamos a linha de pensamento da expiação limitada. Essa nós podemos rejeitar. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. O apóstolo Pedro disse que os indoutos inconstantes torcem a palavra para a sua própria perdição. Ou seja, eles interpretam as Escrituras ao seu bel prazer. Nós não podemos forçar o texto. Nós não podemos fazer uma exegese forçada do texto. A Bíblia por si só, ela se interpreta. Nós temos que ir o que a palavra diz.
a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Como eu já falei aqui, Jesus morreu por toda a humanidade. João 3,16. Todo aquele que nele crê. Todos. Diz um texto em João que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Este ensino nós recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Só Ele tem poder de perdoar pecado. Só Ele tem poder de transformar a vida de um homem e de uma mulher. Só Ele tem poder de transformar uma nação. Só Ele tem poder de mudar a minha história e a sua história. Somente Jesus Cristo. Nós também podemos testificar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. O Pai Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar ao mundo. E não somente algumas pessoas, como a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Alguns teólogos dizem que quando Jesus estava na cruz, naquele momento de agonia, que quando ele gritou aquela palavra em aramaico, Elô, Elô, leme sabachthani, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Os teólogos, os estudiosos da Bíblia, diz que naquele momento, Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste? A ponto que o pecado de toda a humanidade estava caindo sobre os seus ombros. A expiação foi para toda a humanidade. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não foi para um grupo exclusivo de pessoas, foi para todos os pecadores que estão arrependidos e quer Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. João capítulo 2 e o versículo 2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda a criatura. Esta é a minha missão. Esta é a sua missão. Esta é a nossa missão. Anunciar que o reino de Deus está próximo e que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, que Ele ainda cura, que Ele ainda transforma a vida e que Ele vai voltar para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ponto de número 3. A evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missão são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária registrada, as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta que ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O que é a evangelização? Eu vou te explicar o que é a evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação. Nada mais, nada é do que o ato de comunicar-se as boas novas de salvação. É você contar para o seu vizinho, é você contar para o seu colega de trabalho, é você contar para o seu patrão que Jesus é o Salvador de todos.
que somente Jesus tem o poder para livrar esta nação de todo mal. Isto é, o ato de comunicar-se às pessoas as boas novas de salvação. Como nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. É que nós comunicamos às pessoas, é que nós mostramos às pessoas a mensagem de salvação e de esperança. Aqui na Bíblia Sagrada, mostra tudo o que Jesus fez para a humanidade e também está fazendo. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhadas de obras sociais. Nós não podemos somente levar a mensagem de boas novas. Nós também temos que ter ações. A Bíblia diz que fé sem obra, ela é morta. Nós devemos anunciar a Jesus e também ajudar aos necessitados, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou todos aqueles que se encontram necessitados, que nos pedem ajuda. Nós devemos ajudar. Isso é o que Jesus nos ensinou. Isso foi o que Jesus fez. Ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes, para restaurá-los. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A igreja de Atos dos Apóstolos fala que os discípulos, os apóstolos, as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. E à medida que aqueles tinham necessidade, aqueles que tinham bens, vendia e repartia uns para com os outros, conforme a necessidade de cada um. Todos eles compartilhavam da mesma alegria. Lá no final do texto diz que assim a igreja crescia, dia após dia. E o Senhor abençoava aquele povo. Então, a nossa visão, a visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era a evangelística e missionária. Desde o avivamento da Rua Azusa, a nossa missão, ela é evangelística e missionária. Nós devemos comunicar às pessoas a mensagem de salvação e também fazer missão. As missões. Ponto de número 2 do tópico 3. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Quero, meu amigo, que você entenda que evangelismo e evangelista é uma coisa, missionário é outra coisa. O missionário, ele tem dever de levar a mensagem de Jesus a outros dos lugares, aonde tem pessoas de culturas diferentes e história diferente de todas as nossas. Então a mensagem é a mesma, mas é necessário ajustar-se e adaptar as estratégias conforme o costume de cada povo, grupo ou etnia. O missionário tem dever de pregar a mensagem a outros países, a outras nações, a outros povos que têm outras culturas diferentes, mas ele tem que levar a mesma mensagem de Jesus Cristo, de uma forma que eles a compreendem. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar a Jesus Cristo. Isso está lá em Atos capítulo 13, o versículo 16, 17 e até o 32. Depois você pode ler aí na tua casa. E também compare o discurso de Paulo no Areópago
em Atenas, capítulo 17 de Atos, versículo 22 ao 31. Eu preciso que você entenda que o cristianismo, meu irmão, não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, ela é universal. Cada missionário, ele tem que levar a genuína palavra de Deus aos mundos. Não tentar ludibriar, não tentar misturar as coisas. A mensagem, ela tem que ser genuína de Jesus Cristo. Por isso que a nossa missão não é padronizar o mundo e nem destruir as culturas, mas sim levar uma mensagem salvífica e poderosa da palavra de Deus. No dia do triunfo de Jesus Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, se fez servo de todos, judeus para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus Cristo. No momento que nós estamos vivendo, é o momento que nós devemos anunciar a Jesus Cristo. Devemos ter estratégia. Devemos levar a mensagem de esperança às pessoas. O momento é mais do que oportuno. O momento é mais do que necessário nós anunciar a Jesus Cristo. Enquanto muitas pessoas, muitas famílias estão desestruturadas, muitos lares estão passando por momentos difíceis, nós temos que anunciar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, a mensagem de restauração e apresentar a Jesus Cristo, que é o médico dos médicos para todas as pessoas, e apresentar Jesus Cristo como única fonte de salvação para toda a humanidade. Meu querido, não podemos sair de casa, pregar o Evangelho, mas nós podemos usar as redes de telecomunicações, nós podemos usar o Face, nós podemos usar o Instagram, nós podemos usar o Google Meet. Tem vários pontos que nós podemos usar para levar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação. Jesus nos deixou essa missão. Nós temos que pregar a mensagem de esperança, a mensagem das boas novas. Anunciar que Jesus Cristo é a solução para a humanidade. Anunciar que somente Jesus tem poder de transformar esta nação. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desafio de hoje é o mundo. Jesus disse que o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém. Não. Ele disse que o campo é o mundo. E ele também não disse que o campo é a Judéia. Não. Ele também não disse que o campo é Samaria. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E serei minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Jerusalém, na onde nós moramos, dentro da nossa casa, na onde nós vivemos, o nosso convívio familiar. Samaria, os bairros, os conjuntos. Judéia, o estado do Paraná. E as nações, o mundo inteiro. Essa é a nossa missão. Este é o nosso dever, de anunciar a Jesus Cristo ao mundo, a todo aquele que estão longe de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus.
mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos nós temos direito da vida eterna. Então, meu amigo, meu querido irmão, nós temos que anunciar a Jesus Cristo. E a conclusão: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Jesus disse na sua palavra que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus, Ele é a fonte de toda vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos e nações. Mas a necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E nós devemos rogar ao Pai que envie trabalhadores para a seara. Nós devemos pregar a mensagem de salvação. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem. E ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Há quase 2000 anos que essa mensagem vem sendo anunciada. E ela é ainda hoje uma mensagem nova, que transforma a vida, que transforma a lar, que transforma a nação, que transforma a história de um homem, que transforma a história de uma mulher, de um jovem e de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que te dê um domingo de paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer um lembrete para todos os irmãos que estão nos assistindo, que hoje começou às 9 horas da manhã até às 11 horas da manhã, na nossa igreja sede, estará sendo entregue a ceia para os irmãos, individualmente, um a um. E depois também no período da tarde, das 14 horas às 16 horas, estará também sendo entregue a ceia para os irmãos, um a um. E alguns dos obreiros foram levar na casa dos nossos idosos, irmãos adoentados que não podem sair dos seus lares, a ceia. Fique na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.